Hoje eu vou falar para vocês 10 dicas para vocês aplicarem nos estudos de vocês para conseguirem melhorar ainda mais a capacidade de assimilar o conhecimento, potencializar os seus estudos e obterem o sucesso naquilo que vocês procuram. Esse vídeo eu estou gravando porque muita gente pediu algumas dicas de como organizar os estudos depois daquele vídeo que a gente fez falando sobre a prova da OAB. Será que você conhece essas 10 dicas que eu vou falar? Será que já segue alguma delas? Então fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou o Vinícius e esse é o canal Direito de Leve, onde a gente fala de curiosidades do direito de um jeito leve. A primeira dica que eu dou para vocês é o seguinte: tenha sempre um objetivo muito claro e definido. Para que vocês estão estudando? O que vocês querem alcançar através desse estudo? Se vocês tiverem um compromisso com vocês e tiverem um objetivo claro a ser alcançado, todos os esforços que vocês vão adotar para conseguir evoluir na sua curva de aprendizado ficam muito mais fáceis, porque toda vez que você começar a querer desanimar, cansar ou abandonar o seu projeto, você lembra do objetivo que você definiu, do compromisso que você fez consigo mesmo, e isso vai te dar sempre força para continuar. Então, primeira dica: tenha um objetivo definido, por que você quer estudar. Segunda dica: defina um horário fixo para os seus estudos. Principalmente se você vai estudar sozinho ou vai estudar num cursinho, numa faculdade, num terceirão, mas depois vai ter que complementar esse estudo sozinho em casa. Separe um horário, defina esse horário de acordo com a sua realidade. Estuda de noite, trabalha de dia? Foca os estudos em casa no fim de semana. Estuda de noite, não trabalha de dia? Foca um horário do dia para os estudos complementares. Estuda durante o dia e não trabalha à noite? Separa um horário da noite para estudar, mas tenha um horário definido para os seus estudos. E a terceira dica é a seguinte: agora que você já tem um horário definido, monte um cronograma de estudos. Esse cronograma pode ser semanal ou mensal. Eu acho mais interessante fazer um cronograma semanal. Qualquer dia desse a gente faz um vídeo bacana dando umas dicas de como montar um cronograma. Mas o cronograma é importante porque ele reduz a sua ansiedade, ele permite você ver desde o começo que você vai conseguir cobrir toda a matéria do seu concurso, do seu vestibular, da sua prova da OAB, da sua prova da faculdade, o que quer que seja. Porque você sabe quantas matérias você vai estudar, que dias da semana, e assim você consegue se organizar. O cronograma vai te permitir também evoluir nas matérias, evoluir nos conteúdos. Você não vai se perder, repetir, ficar vendo várias vezes algo que você já estudou e acabar deixando passar batido alguma coisa que era importante e que por falta de organização você acabou não conseguindo estudar até o dia da prova, do exame, do concurso, do que quer que seja. Então, monte um cronograma de estudo, porque ele vai te ajudar no planejamento e na redução da ansiedade em relação àquele objetivo que você está buscando. Agora, tem que ser um cronograma realista, tem que ser algo que você realmente vai conseguir cumprir. É melhor você fazer um cronograma enxuto, mas que você vai conseguir cumprir, do que idealizar algo que você sabe que não vai conseguir executar na prática. Não, eu vou estudar 12 horas por dia, além da faculdade, vou estudar nos domingos, 12 horas também. Faça um cronograma realista, porque é mais importante você fazer uma boa execução de um planejamento razoável do que fazer um planejamento lindo, mas não conseguir executar. A quarta dica é a seguinte: encontre um lugar adequado para você estudar, onde você vai ficar confortável, onde você vai ficar concentrado, onde você vai ter uma boa iluminação. Tudo isso impacta diretamente na qualidade do seu aprendizado, na qualidade da sua capacidade de assimilar conteúdo. Então, se em casa você não tem um local adequado, procure algum lugar fora da sua casa, mas de fácil acesso. O importante é que você esteja num lugar livre de distrações, livre de barulho, livre de interrupções, onde você possa fazer o seu tempo render muito mais. Eu, por exemplo, quando estudava para o concurso de delegado de Polícia Federal, eu não tinha muita condição de estudar na minha casa, porque o local não era adequado. E eu mesmo sentia necessidade de mudar do meu ambiente doméstico para poder me concentrar melhor. Então eu ia todo dia, pelo menos durante 2 horas, estudar na Biblioteca Municipal de Curitiba, que é onde eu morava na época.
Ela fica ali na região central, na Cândido Lopes, se não me falha a memória. Eu consegui estudar com um aproveitamento excelente. Eu estudava mais horas que isso, mas aí eu estudava em casa, num outro ambiente, que não era tão adequado, apesar de também ser bom. Mas o ambiente adequado faz toda a diferença. A quinta dica é a seguinte: estuda os assuntos da aula do dia, se você faz algum cursinho ou se você está na faculdade. E se você está estudando por conta própria, revisite aquele assunto que você está tendo contato pela primeira vez num intervalo de tempo curto. Pode parecer bobagem, mas vários estudos apontam que quando você revisita um tema que você conheceu pela primeira vez, nas primeiras 24 horas que você acabou de ter contato com aquele tema, o seu cérebro assimila aquele conteúdo de uma maneira muito melhor e por muito mais tempo. Esse fenômeno é um fenômeno estudado no mundo todo há mais de século e ele se chama curva do esquecimento. Significa o quê? Significa que quanto mais tempo você leva para voltar a um determinado assunto que você acabou de aprender, mais dificuldade o teu cérebro vai ter para assimilar aquele conhecimento. Isso acontece porque o nosso cérebro, ele funciona da seguinte maneira: toda informação que ele acha que não é útil, ele descarta o mais rápido possível, para que a gente possa manter a nossa mente focada apenas naquilo que é útil. Então, quando você revisita o tema menos de 24 horas e ao longo dos dias você vai revisitando aquele tema com intervalos um pouco maiores, você hoje teve uma aula. No fim do dia, ou no máximo no início do dia seguinte, você estudou de novo o conteúdo daquela aula. Passadas 72 horas, 2, 3 dias, você estudou mais uma vez. Aquele conteúdo, o teu cérebro está entendendo que é relevante para você. Então ele começa a tratar ele de uma maneira diferente e você começa a assimilar ele muito melhor. Então, todo conteúdo que você tiver que estudar, entre você estudar ele com maior intensidade, mais perto da prova, ou você estudar ele com maior intensidade, mais perto de quando você aprendeu o conteúdo, dê preferência para estudar mais intensamente logo que você aprendeu o conteúdo, nos dias e semanas posteriores. Assim, quando você for revisitar ele mais perto da prova, de acordo com o seu cronograma, o seu cérebro vai se lembrar muito mais fácil do que você aprendeu. Resumindo, estude as aulas que você aprendeu naquele dia, no cursinho ou na faculdade. Seu cérebro agradece. Sexta dica: faça resumos ou mapas mentais, dependendo de como seja o seu cérebro. Os resumos, eles são excelentes opções, principalmente quando o tema é muito extenso. Lembra que eu falei da curva do esquecimento? Se você estudar com intensidade os conteúdos e ir fazendo resumos à medida que você vai assimilando aquele conteúdo, lá na frente, quando você só revisitar os seus resumos, o seu cérebro já vai lembrar e já vai trazer à tona todo o conhecimento da matéria. Então o resumo ele te ajuda a ganhar tempo no longo prazo e a fixar com intensidade no curto prazo o conteúdo que você precisa saber para a prova que você vai fazer. E aí você vai dizer para mim assim: ah, Vinícius, mas o problema é que o meu cérebro, a minha mente, não lida muito bem com textos, com resumos, com frases ou parágrafos resumindo um conteúdo inteiro. Eu tenho muita dificuldade de aprender assim. O meu cérebro funciona muito melhor com diagramas e imagens. Não tem problema, jovem. Ao invés de fazer resumos, faça mapas mentais, que são criados justamente para mentes que funcionam melhor com imagens e diagramas do que com textos. Se vocês quiserem, qualquer dia desses a gente faz um vídeo bacana sobre mapas mentais. Mas eles são basicamente diagramas que vão linkando os temas e os assuntos através de setas e de figuras geométricas, e você vai conseguindo concentrar e dividir os temas e os conteúdos através desses diagramas, que são mapas mentais. É muito útil, muito eficiente para pessoas que têm mais facilidade com gráficos e imagens do que com textos. Mas não deixe de fazer um dos dois. Ou faz um resumo das matérias, ou faz um mapa mental, porque isso vai te ajudar demais, principalmente à medida que você for evoluindo no conteúdo. A sétima dica eu já falei inclusive naquele vídeo sobre o exame da OAB, que é o seguinte: faça provas antigas e simulados do concurso ou do exame que você pretende prestar e ser aprovado. Porque fazendo essas provas antigas e esses simulados, você vai entender a forma como a banca
constrói as perguntas, qual é o tipo de tema que ela tem mais preferência, quais são as opções de resposta que ela costuma disponibilizar, e você vai se preparando para o tipo de prova que você vai ter que fazer. Inclusive, você vai conseguindo compreender quanto tempo você leva para responder aquelas questões e não se perde no tempo no dia da prova ou no dia do exame. Além disso, como eu já tinha falado no vídeo do exame da OAB, não existe um número infinito de perguntas que podem ser feitas sobre determinados temas. Então, você resolvendo provas antigas e simulados, existe uma probabilidade muito grande de que você se depare com questões muito parecidas com as questões que vão ser cobradas no dia do exame ou da prova que você realmente pretende fazer. E isso vai te ajudar muito a acertar aquelas questões. Então, não deixe de separar no teu cronograma um dia e um horário para resolver provas antigas e simulados. A 8ª dica parece óbvia, mas muita gente se empolga e não segue. É o seguinte: faça intervalos entre os seus estudos. Descubra qual é o seu limite de capacidade de concentração. Eu, por exemplo, quando estudava, sempre separava 45 minutos de conteúdo e 15 minutos de intervalo a cada hora de estudo. Tentei ajustar isso para ser mais produtivo e mais eficiente. Tentei reduzir para 5 minutos de intervalo a cada hora, 10, mas para o meu organismo, para a minha mente, eu percebi que o melhor custo-benefício, eu assimilava o conteúdo da melhor maneira quando eu parava 15 minutos a cada 45 de estudo. E tem mais, até hoje eu faço isso no meu trabalho. Eu trabalho intensamente durante 45 minutos e aí eu faço um intervalo de 5, 10 minutos para retomar as minhas atividades de trabalho. E modéstia à parte, eu posso não ser o melhor profissional do mundo, mas entrego os resultados que eu preciso entregar e às vezes sobra até tempo de fazer vídeo no YouTube. Então, não subestime essa dica. Ela vai te ajudar muito no longo prazo a ter um desempenho melhor. Descubra qual é o seu limite de concentração e respeite esse limite. A 9ª dica é muito importante e ela é importante para todo tipo de estudo, mas ela é especialmente importante para quem está estudando para concursos de forças policiais. Pratique exercício físico. O exercício físico melhora a sua resiliência, melhora a sua saúde, melhora a sua capacidade de concentração, reduz o teu estresse, melhora a sua produtividade. E tem uma grande vantagem da atividade física, que é a seguinte: você pode fazer sua corrida, sua caminhada, seu treino anaeróbico de força com o seu celular e um fone de ouvido, ouvindo o canal direito de leve, aprendendo, se divertindo. E para isso é muito simples, basta você se inscrever no canal, curtir os vídeos e compartilhar para os seus amigos. Não perde essa dica. E tem uma outra grande vantagem do exercício físico que tem conexão direta com a próxima dica, que é o seguinte: a atividade física te ajuda a dormir melhor. E a 10ª dica é justamente essa: cuida da qualidade do seu sono. Uma boa noite de sono tem relação direta com a sua produtividade, com o funcionamento do seu cérebro, com a sua capacidade de assimilar conteúdo. Então, dormir bem é fundamental para ter um bom desempenho nos estudos, sejam eles concursos públicos, exames da OAB, provas da faculdade. Não negligencie o seu sono. E agora eu vou falar para vocês uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, dizendo mais ou menos qual é o período de sono ideal para cada pessoa de acordo com a idade dela. Pessoas que têm entre 14 e 17 anos, segundo esse estudo, o ideal é que elas durmam em torno de 10 horas por dia para terem um bom desempenho e funcionamento do organismo no dia seguinte. Pessoas que têm entre 18 e 25 anos, o ideal é que elas durmam entre 7 e 9 horas por dia. Ainda segundo essa pesquisa, para quem está nessa faixa etária, o ideal é não dormir menos de 6 horas, porque seu organismo e seu cérebro sente demais essa privação de sono. E também não dormir mais do que 10 ou 11 horas, porque o seu organismo também fica impactado negativamente com esse excesso de horas de sono. Olha que coisa interessante. Então, se você tem entre 18 e 25 anos, presta atenção nessa janela de horas que é o ideal para o seu organismo, entre 7 e 9 horas, nem menos, nem mais. E quem tem entre 26 e 64 anos,
O ideal é também seguir esse intervalo entre 7 e 9 horas de sono. Mas para essa faixa etária, dormir menos que 7 horas ou dormir mais de 9 já não gera tanto impacto negativo quanto para as pessoas que têm entre 18 e 25 anos. E aqui vai uma outra informação muito importante relacionada a horas de sono, principalmente para as mocinhas que se preocupam com a sua silhueta e os rapazes também. Existe um estudo que diz que para cada noite de sono mal dormida, no dia seguinte o seu organismo costuma ingerir 385 calorias a mais do que ele ingere normalmente. A falta de sono gera um desequilíbrio no nosso organismo que acaba impactando diretamente na nossa sensação de saciedade. E quando a gente dorme mal, a gente acaba comendo mais no dia seguinte. Então vamos se ligar aí. Dormir bem ajuda a ter um desempenho melhor nos estudos e ajuda a manter a silhueta. E seguindo essas dicas que eu te passei agora, aquelas que você já conhecia, intensifica aquelas dicas que você ainda não conhecia, aplica já a partir de amanhã. Seguindo elas, você vai ter um ganho de desempenho nos seus estudos impressionantes. Segue elas e depois me conta o resultado. Obrigado por ficarem comigo em mais esse bate-papo. Lembrando que toda semana a gente tem vídeo novo por aqui. Fiquem com Deus!